Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 7h36 e nós estamos recebendo aqui hoje Vânia Vieira de Mello. Ela é farmacêutica responsável pelo Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia Domingos Alves Meira, o SAEI-DAM. Nós vamos conversar sobre a terceira jornada multiprofissional de HIV e AIDS. Bom dia, Vânia, tudo bem? Bom dia. Opa. Tudo. Se eu não ligar o microfone, você não dá bom dia, desculpa, perdão, bom dia de novo. Bom dia, tudo bem? Como é que vai funcionar essa terceira jornada, Vânia? A terceira jornada, a gente é voltado para o público da saúde, o público geral, né? E a gente vai falar sobre os assuntos de HIV, né? Da vivência das pessoas, né? Os medicamentos, os tratamentos, né? E a gente espera que o público compareça. É importante porque a gente quase não fala no dia a dia sobre a AIDS, que ela continua aí. O HIV mudou muito quando, na década de 80, metade e para o final da década de 80, se falava muito em AIDS. O que é a AIDS? Eu me lembro de, inclusive, ter entrevistado por diversas vezes o Dr. Domingos Alves Meira. Tá? Fiz grandes entrevistas com o Dr. Domingos Alves Meira para falar a respeito da AIDS, né, que matava muita gente, principalmente artistas famosos e tudo mais. Mas existiu, depois de tudo isso, uma evolução, depois de muitas mortes e tudo mais. E hoje em dia o paciente consegue conviver com medicamentos, com tratamento, com a doença, né? Sim. A AIDS, assim, nos anos 80, era uma sentença de morte. O HIV/AIDS, né? Era uma sentença de morte. Hoje já não. A gente já não tem mais essa sentença de morte. Você tem uma doença que é crônica, que é tratável. Nós temos medicamentos que evoluíram muito. No início, as pessoas chegavam a tomar 20, 25 comprimidos por dia. Hoje, toma-se um comprimido. E no máximo, assim, tem 3, tem outras pessoas que já evoluíram, que a doença, né, que são os mais antigos, né, que a gente fala são resistentes a alguns medicamentos, então eles tomam um pouquinho mais, mas não chegam a 20. Entendi. Né? Então, e também tem uma outra coisa, tomando o medicamento, né, certinho, sendo aderente ao tratamento, você não transmite mais. Isso é fundamental. É fundamental. Então, o que a gente chama que é indetectável, que é o indetectável significa que você tem o vírus, mas que você controlou de tal maneira que ele não consegue replicar. Então, o indetectável é igual a um intransmissível. Se você está indetectável, você não transmite. Entendi. Mas o número da doença continua aumentando? Assim, a gente está tendo ainda um número de aumento, né, numa faixa assim, de 15 a 24, e a gente está vendo bastante casos na população do mais 50, que a gente fala é acima de 50 anos. Entendi. Que é uma população que é antiga, não tem o hábito de prevenção, né? E assim, é o que eu até brinco, são as pessoas que muitas vezes ficaram viúvos, houve um divórcio, uma separação, e eu falo que eles voltam para a pista, porque todo mundo quer achar um parceiro, né? E muitas das vezes nisso eles acabam contraindo o vírus. Acabam se descuidando, descuidando. E a população mais jovem é porque não viveu o início da doença, que a gente via muita morte, né? Então, assim, eu acho que ainda falta um pouco de divulgação, de prevenção. Mas às vezes não é falta de conhecimento, eles conhecem. Mas não... tem medicamento, eu faço tratamento. Quais são as principais formas de contrair o vírus da AIDS? A transmissão sexual, né? É a principal. O sangue contaminado. Antigamente, até transfusão. Hoje a gente já não corre mais esse risco. Também tinha muita transmissão, que a gente fala transmissão vertical, que era a mãe para o filho. Agora já diminuiu muito esses casos. Botucatu mesmo,
há vários anos a gente não tem mais a transmissão vertical. Então, a gestante hoje, ela tomando medicamento certinho, ela não passa para a criança. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode amamentar, porque o leite materno transmite para a criança. Então, mas a principal é a via sexual, né? E o sangue contaminado. Agulhas de seringas, de droga. Mas hoje, assim, a gente não tem tanto transmissão de drogas, né? Porque antigamente a gente tinha muita cocaína. Hoje a gente já mudou, né, o foco das outras drogas. A gente tem outras drogas. O perfil das pessoas doentes aqui em Botucatu é assim, nessa faixa etária, acima de 50 anos? A maioria? Não? Tá mais ou menos, não tá tanto assim. É que assim, o SAI, ele abrange uma região muito grande. Entendi. Né? Não é só o município de Botucatu. Então nós temos pacientes que vêm de São Paulo, que vêm de Araçatuba, Araraquara. Dentro dessa região, o perfil o perfil, a gente tem assim, a gente tem visto que os mais antigos estão sobrevivendo mais, em vista dos novos medicamentos. Então, assim, a qualidade de vida deles estão melhorando. E os novos, a gente tem visto que nessa faixa, assim, de 24, né? Eles têm também uma qualidade de vida melhor. Então, assim, a gente está vendo que eles estão vivendo mais e um pouco melhor. E estão tendo as mesmas doenças de uma pessoa que não tem o HIV. E também não estão mais vivendo à margem da sociedade, sim, né? Quando sim. se detectava nos anos 80 uma pessoa com AIDS, você deixava ela em isolamento total. A sociedade deixava isolado mesmo. Por questão de medo de contágio e tudo mais. Né? O que hoje tem muito ainda é preconceito. O preconceito. E o preconceito, eu acho que é uma coisa que machuca mais do que a própria doença. Né? Porque, assim, aí tem todo aquele sentimento de culpa, né? Às vezes a pessoa não pegou porque quis, né? Foi uma eventualidade. Tem outros que procura, que tem a vida louca, né? Então, mas a maioria a gente vê que é uma coisa assim que acontece, né? E hoje a gente também tem as prevenções, que é a profilaxia. Eu ia falar disso agora, a diferença do PrEP e o PEP. Então eu vou falar para você. A profilaxia de exposição, pós-exposição, né, que é a PEP, né? É a pessoa assim, ela teve um relacionamento, ela foi numa, vamos dizer assim, ela foi numa boate, ficou com alguém e teve um relacionamento e não usou camisinha, né? Ou teve ou um outro caso, uma violência sexual, né? Então a gente fala que é a exposição sexual, né, consentida. É essa do namoro na boate, né? Então faz-se a PEP. E ele tem 72 horas para procurar o SAI, para começar com medicamento, tem todo um protocolo, faz todos os exames de hepatite B, hepatite C, sífilis, toma todos os medicamentos e ele toma medicamento antirretroviral por 28 dias. E a gente tem um ambulatório lá que a gente chama de risco biológico e acompanha essas pessoas por 2 anos, né? Então não é jogada ao léu, assim, a gente vai acompanhando. Ela não só toma o medicamento por conta e acabou. Não, né? A gente acompanha até porque tem a parte da janela imunológica também, que é aquele período que ela contrai o vírus e ele tá ali quietinho e 30 dias depois ele começa a se manifestar. E como a estrutura do SAI evoluiu ao longo dos anos para cuidar dos pacientes? Posso só falar da PrEP? Pode, que eu falei pode. da PrEP. É verdade. Desculpa. A PrEP é uma prevenção, pré-exposição. Tá. A pessoa não tem, mas ela tem, assim, uma vida social de risco. Então, ela toma para não pegar o HIV. E aí, ela vai tomar o medicamento todos os dias, né? Ela também, para fazer a PrEP, ela não pode ter HIV. Então, todas as vezes que ela vai lá
na consulta de 4 em 4 meses, a gente faz o teste de HIV. E aí ela toma. Ela pode tomar todos os dias ou a gente pode fazer a PrEP sob demanda. É aquela pessoa que é mais controlada, fala assim, eu vou namorar uma vez por semana. Então ela toma só a sexta, sábado e domingo. Então 2 comprimidos na sexta, um no sábado e um no domingo. Aí na outra semana, se ela não vai ter nenhum relacionamento, nada, ela não toma. Ela só vai tomar. Então a gente tem a PrEP diária, que é todos os dias, e a PrEP sob demanda. Só para tentar entender. Então, a PrEP, pessoas que não se cuidam no relacionamento, têm relacionamento com várias pessoas e tomam medicamento? Ela toma medicamento ou tem um relacionamento aberto, que a gente vê muito isso. É um tipo de prevenção. É uma prevenção. Só que a PrEP previne contra o HIV, não contra as outras infecções sexualmente transmissíveis. Entendi. Né? Então, se tiver uma sífilis, uma gonorreia, alguma coisa, isso daí não... O medicamento não contempla. Seria melhor ter uma vida mais regrada e com todos os cuidados possíveis, né? Uso de preservativo e tudo mais. Você sabe que hoje a vida, os namoros hoje são diferentes, né? Eu falo que na minha época, né, era tudo controlado, né? Se eu ia no jardim com o namorado, tinha que sentar num lugar, numa praça iluminada, né? Para ninguém na cidade, morava em cidade pequena, para ninguém falar. Hoje não, hoje você namora um, namora outro, né? Então essa prevenção é mais por causa disso. E também a PrEP é voltada também para a população, uma população vulnerável. Então, por exemplo, uma profissional do sexo, ela também pode usar. Entendi. Né? Ela trabalha com isso. Então, é mais para essas pessoas. E às vezes, assim, eles falam assim, é um relacionamento mais aberto com várias pessoas, né? Então, a prevenção, a PrEP é para isso. E é aberta para todos. E a pessoa tem essa informação que ela pode procurar o ambulatório e se designar como PrEP? Para ser PrEP, ela vai passar por uma entrevista e a gente vai ver todo o perfil dela. E aí a gente vê se ela encaixa no PrEP. Entendi. Tá? Entendi. Não é falar assim, eu quero fazer PrEP. Tá, mas qual que é a sua vida? Né? Com quem que você relaciona? Quantos relacionamentos você tem por semana? Quantos relacionamentos, quantas pessoas você tem de relacionamento? Entendi. Então a gente faz toda uma entrevista para ver se você encaixa nesse perfil. Perfeito. Agora... eu tinha perguntado em relação à estrutura do SAI, né, para atender tantos municípios, como que evoluiu ao longo dos anos. O SAI, você vê, é uma coisa assim, ele cresceu muito. Quando nós abrimos, olha, eu sou da farmácia, nós tínhamos 150 pacientes. Atendíamos 150 pacientes com medicamento. Tá. Hoje, nós atendemos 1.500. Subiu bastante. Subiu bastante. Então, você vê, e o SAI... ele é uma equipe, nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem enfermeiros, a gente tem psicólogos, terapeuta ocupacional, dentista, farmacêuticos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, então, e os médicos. Nós temos hoje, de HIV, são 5 ambulatórios de HIV. Nós temos, então assim, segunda-feira de manhã nós temos o ambulatório de risco biológico, que atende as PEPs, né? À tarde a gente tem um ambulatório que a gente atende os presídios da região, né? Então eles entraram em contato porque tinha muita dificuldade de levar esses presos para São Paulo, que era onde eles eram atendidos. Então, eles fizeram contato e a gente fez um ambulatório só para eles. Para um dia específico da semana? Aquela tarde, a tarde de toda segunda-feira à tarde, a gente atende só presídio. Tá. E a incidência do HIV nos presídios é muito grande, né? Ainda tem. Ainda tem bastante. Mas, assim, está mais controlado. Né? A gente vê, assim, que eles trazem certinho, já vem... e levam os medicamentos também. Então, a gente fez um fluxo que deu certo. Entendi. Né?
Falando do evento, né, da terceira jornada, ela vai acontecer no dia 28 de novembro. É preciso se inscrever? Qual é o público-alvo? Quem pode se inscrever? Como funciona? É aberto a todos, a toda a população, a quem tem interesse, quem quer aprender alguma coisa, então a porta é aberta. A inscrição, claro, a população da saúde, né? Os funcionários que trabalham em saúde, posto de saúde, né? Nós que somos da área da saúde, principalmente, estudantes, né? Então, assim, a quem tiver interesse, a inscrição é feita no site da FMB. Então, é só escrever FMB inscrições. Já vai sair lá e procurar a jornada. fmb.unesp.br. Isso. Procurar a jornada e escrever. Tem lá a inscrição e já faz. E a gente está aberto, até eu estava falando, até o dia 21. Mas a gente vai ter que estender um pouquinho mais essas inscrições, né? E, assim, eu espero que haja bastante, né, procura. Nas duas primeiras jornadas, como é que foi? Foi bem interessante. Nós tivemos um público-alvo bem voltado para a área de saúde. Os alunos também participaram bastante da jornada. E, assim, eu acho que é interessante a gente conhecer também. Por exemplo, a gente está trazendo uma enfermeira que é de São Paulo. Tá. Ela trabalha lá em São Paulo, no CRT. E é gostoso a gente conhecer o outro serviço, né? Trocar experiência. Trocar experiência. Entendi. Então, assim, a gente está abrindo, assim, eu acho que o objetivo principal da nossa jornada é informação. Porque a gente vê ainda, igual você falou, PEP, PrEP, qual a diferença? E muita gente não sabe, né? E a gente vai abordar nessa jornada, que a PrEP também tem medicamentos. E que a evolução dos medicamentos, né? Que para futuro, de 20 comprimidos, que de antigamente, né? A gente vai passar a tomar uma injeção a cada 2 meses ou a cada 6 meses. E esse medicamento sempre está acessível à população? Sempre estão acessíveis à população? Sim, é distribuído gratuitamente. Gratuitamente. Perfeito. E qual vai ser a programação dos eventos, as atividades que vão ter? Então, a gente vai ter a primeira palestra sou eu que vou dar. Opa. Vou falar sobre a parte a evolução dos medicamentos, dos antigos, os efeitos colaterais, que acontecia muito. Porque antigamente você olhava na pessoa, você percebia que ela tinha a doença. Por quê? Ela era muito magra, ela perdia muito essas bochechas, né? A gente falava, nossa, ele é muito magro, esse rapaz tem HIV, né? E hoje já não. Hoje você convive com as pessoas que têm o HIV e você nem percebe. Aí depois a gente tem a palestra tem da Vivências, né? Que é essa Cristina, que é uma enfermeira de São Paulo, ela vai falar do atendimento. A gente tem os cuidados odontológicos, né? Que como a gente tem lá no SAI um serviço odontológico, e a gente vê que tem a procura só dos nossos. Entendi. E a gente queria que fosse aberto, que houvesse mais procura, né? Então tem que conhecer como é feito, né? Esses tratamentos. A Thaís aqui, a nossa coordenadora da infecção aqui, sexualmente transmissível do município, vai falar sobre a transmissão vertical, né? Que é interessante falar que a gestante agora pode não transmitir mais, né? E vamos terminar falando sobre PrEP, né? Os novos tratamentos, o que está acontecendo e as novas ações também. Importante. Vamos só para finalizar o endereço para informações, Ellen? Então na verdade você pode acessar fmb.unesp.br, tanto para informações quanto para inscrições, mas se quiser ir direto ali nas inscrições, digita inscricois, então, né? .fmb.unesp.br. Então seria até dia 21, pode ser que vá se estender aí. Vai se estender um pouquinho. E o evento acontece no dia 28, a partir do meio-dia. Do meio-dia. A gente começa a receber com um coffee, né? Porque afinal de contas a gente vai começar no início da tarde.
E depois a gente tem, na programação também nós temos o maestro, né, que vai tocar um pianinho para nós. E depois a gente já entra com a jornada até às 6 horas da tarde. Vânia, muito obrigado por ter Eu que comparecido agradeço a aqui nos oportunidade. informar, tá? Muito obrigado, bom dia a você, viu? Eu agradeço mesmo a oportunidade e a abertura que vocês me deram de falar da jornada. E fica o convite, participem. É isso mesmo.